Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, seja onde for que nos estejam a ouvir. Olá, Alan. Tudo bem? Olá, olá Rita. Estava aqui a ajustar. Primeira vez que faço lives no Instagram e não sabia muito bem como é que isto funcionava. Estava aqui a Fantástico. ajustar, ver onde é que tu estavas, como é que te convidava, essas coisas todas. Tudo bem? Estamos aqui já. Tudo. Ok, ótimo. Obrigada, Alan, por convidar. A razão pela qual te convidámos é porque tens larga experiência na comunicação não violenta e é precisamente a comunicação não violenta que também temos um pouquinho esse foco da comunicação não violenta na nossa formação de base de Kids e Teen Coaching e achamos Uhum. muito importante trazer esta informação a quem nos ouve, a quem nos segue. Então, queres-te apresentar? Começamos por aí. Olha, então, eu quero te agradecer para já por teres-me convidado também para falar um bocadinho. É sempre bom partilhar com as pessoas este trabalho. O que é que queres saber de mim concretamente? Olha, Faz-me perguntas. o que é a comunicação não violenta para as pessoas que nos estão aqui a ouvir? O que é a comunicação não violenta? Ok, olha. Então, a comunicação não violenta é na verdade um processo. Não é só, não são, aquilo são 4 passos, mas na verdade é muito mais do que isso. É uma forma de nós aprendermos a usar a nossa linguagem, de uma certa forma que conseguimos, de facto, liga, criar ligações com as pessoas e conseguimos escutar de uma forma diferente. Tem muitas nuances esta comunicação não violenta. Ela foi inventada por um psicólogo norte-americano chamado Marshall Rosenberg. Uhum. E ele era judeu e estava nos Estados Unidos a viver. E, e ele, quando era novo, na escola e etc., teve sempre muita dificuldade, havia muitos conflitos, batiam-lhe, era agredido, etc. Uhum. Então ele cresceu nesse ambiente e eu acho que também foi isso que o levou a querer descobrir mais Verdade, não é? sobre, sobre isto. Ele tinha esse questionamento: porque é que se as pessoas, se nós assumimos que as pessoas são boas por natureza, porque é que há tantos conflitos, não é? Porque é que há tanta violência? De onde é que isso vem? Então ele começou a fazer essa investigação. Então estudou hum, psicologia, estudou culturas ancestrais, religiões comparativas, etc. E foi descobrir um processo que funciona, de facto, de forma muito. E não é uma coisa nova. O que é engraçado é, este processo é uma coisa super simples, na verdade. Só que o que acontece é que nós estamos habituados a falar de uma certa forma. A nossa cultura ensina-nos a falar de outras maneiras. E depois E parece que temos que andar a reaprender a falar, a comunicar. Eu às vezes costumo dizer nas formações que faço, nós estamos ainda no século XXI, mas ainda não sabemos bem comunicar verdadeiramente, porque ainda temos ali um bocadinho os pés pelas mãos e digamos que usamos certa linguagem, temos certos hábitos que não criam os resultados que nós queremos, não é? Com as pessoas, que é ter clareza, chegar às pessoas, sermos ouvidos, sabermos ouvir, não é? E, e não ficarmos, digamos assim, presos aos nossos próprios vícios de comunicação que às vezes nos afastam daquilo que nós queremos. eu acho que esses vícios de comunicação que falas também vêm muito da nossa correria do dia a dia, não é? É muito mais fácil para nós pais dizer uma frase, vai já limpar, vai já arrumar, vai já fazer, não é? Verdade. Do que ter ali uma série de frases que no fundo têm o objetivo de que a pessoa vá fazer aquilo que nós achamos que ela deve fazer, não é? Sim, é verdade. O que tu falas, há muitos bloqueios de comunicação. Eu chamo muitas vezes o que lhes chamo são bloqueios de comunicação.
Uhum. Com frases que estavas a usar, não é? Aquelas frases típicas, não é? Que nós às vezes fazemos e que não vão. Nós queremos uma coisa até, né, com o nosso filho ou o que seja, mas a linguagem, muitas vezes, a forma como nós dizemos as coisas não vai nada ao encontro daquilo que possa servir as nossas necessidades ou daquela pessoa que nós estamos a falar. E às vezes é um bocado ao contrário, nós usamos uma linguagem tão habitual que às vezes, de vez de gerar ligação, estamos a gerar exatamente o contrário, estamos a gerar afastamento. Por coisas subtis como a nossa linguagem, coisas Uhum. muito banais. Sei lá, como coisas, se eu disser assim para o meu filho, bah, vai já lavar a louça, não é? Isto é quase uma exigência, isto não é quase, isto é uma exigência, não é? Exato. E se tu ouvires isto não gostas, não é? Claro. Imagina, estou a filho, espera, isto não... não é só isto, mas tem muito disto. A comunicação não violenta é, no fundo, nós fazemos uma investigação muito precisa daquilo como é que nós falamos e que hábitos é que temos, para entender que às vezes nós próprios estamos a ser, digamos, a origem da desconexão. E muitas vezes nós próprios estamos a gerar conflitos e estamos a gerar todas essas coisas sem estarmos conscientes, porque é tão habitual, nós nem questionamos isso. É quase que é quase uma investigação de será que a linguagem que nós usamos vai mesmo de encontro daquilo que nós queremos em termos Eu de acho que ligação, não é? é muito automático, não é? Completamente. É muito automático. E por isso é que no trabalho que eu faço, eu chamo de comunicação autêntica, que eu junto duas coisas, junto o mindfulness e junto a Uhum. comunicação não violenta. Porque é muito importante a presença. Este processo, um processo de comunicação não violenta tem que ser um processo consciente. Não pode ser um processo, como eu gosto de dizer, em piloto automático. Porque aí nós vamos fazer exatamente o mesmo que estamos habituados a fazer. Aquela formas de falar habituadas que nós aprendemos e Fácil. sai essa linguagem, sai fácil, fácil, não é? Como dizem. Sim, sim, sim. Então temos de estar mais presentes, temos de estar mais presentes àquilo que está a acontecer connosco e começar a ganhar capacidade de começar a falar de um outro lugar. E então isto eu costumo dizer, eu já estou há 10 anos neste trabalho e é um trabalho para toda a vida, porque há muita coisa. A maior parte deste trabalho de comunicação não violenta é desconstruir formas habituais que nós estamos a fazer no dia a dia. Uhum. E refletir sobre isso. Refletir também sobre isso. Tornar menos automático esse processo de comunicação, não é? Sim, exatamente. Torná-lo menos automático. Mais E, consciente. exatamente, exatamente. E para isso temos que parar um bocadinho. Não é? Nós temos, na comunicação não violenta, são 4 passos. Posso dizê-los aqui, muito simples. Portanto, há um passo que nós aprendemos a observar a nossa realidade. Okay? Uhum. Tem a ver com como é que eu descrevo aquilo que está a acontecer. O outro passo tem a ver com sentimentos. Como é que eu consigo estar mais consciente daquilo que estou a sentir. E abaixo disso está as necessidades. O que é que está por baixo do sentimento? Que são as nossas necessidades humanas universais. E depois tem a ver com a ação, tem a ver com fazer um pedido à pessoa, tem a ver com um acordo que possa fazer, tem a ver com ir para as soluções, etc. Muitas vezes o que acontece é que nós passamos várias etapas na nossa comunicação e não falamos, por exemplo, de sentimentos, não Exato. falamos deles, não falamos das nossas necessidades e depois existem muitos conflitos. Porque, repara, se eu não sei, se eu e tu tivermos um conflito e eu não, se eu entrar naquele jogo do eu tenho razão, porque às vezes o conflito são duas pessoas que estão estão no seu lugar, não é? E querem ganhar os dois, não é? E não saem daí, não é? Comunicação não violenta para conflitos mostra caminhos diferentes, por exemplo. Nós conseguimos, mesmo em conflito, hum, gerar conexão, gerar entendimento. Se soubermos escutar de uma certa forma, se soubermos de facto hum, conectar com a pessoa e ouvi-la para depois que sejamos ouvidos também. Porque às vezes nós dizemos, eu quero ser ouvido. Mas nós primeiro temos que ouvir para recebermos essa dádiva de sermos ouvidos, não é? E isso faz toda a diferença, não é?
faz toda a diferença quando nós sentimos que o outro nos ouviu. Ok, então agora já tenho disponibilidade para ouvir também, não é? Pois, mas numa situação, por exemplo, de conflito, É imagina difícil. que se eu estava em conflito contigo, não é? E se eu, por exemplo, aplico um processo destes e escolho escutar primeiro, aí há uma grande probabilidade de eu conseguir chegar até ti, não é? Porque tu foste escutada, tu amoleces a forma mais reativa, se calhar torna-se um bocadinho mais leve, porque tens ali alguém que está a ouvir, etc. E geras conexão, e quando geras conexão já estás mais receptiva, e eu já também tenho espaço para poder falar também sobre aquilo que se passa comigo e o que é importante para mim. Agora, quando estamos duas pessoas, cada um a jogar um jogo de ping-pong, né? Que Sim, é, sim. tem razão, tu tens razão, tens razão, tens razão. Isto é muito. Nunca vamos sair daí, porque esse é um lugar sem saída. A não ser que alguém desista ou assim, é um lugar sem saída. Mas é possível atravessar mesmo um lugar de conflito. É possível gerar conexão e transformar isso naquilo que está por trás do conflito, não é? Porque o que está por trás do conflito, na comunicação não violenta, são sempre necessidades humanas universais. E nós, às vezes, esquecemos de usar as necessidades na nossa comunicação. Vamos às estratégias. Ah, ele fez aquilo porque é mau, porque é isto, não é? E não vamos perceber o que é que está por trás. O que é que Sim. gerou aquele comportamento? O que é que A no- gerou aquele comportamento? Sim, sim. Temos muita mania de categorizar, não é? Temos que rotular tudo e encaixar em gavetinhas determinado comportamento, determinada situação. Temos muito essa necessidade de engavetar tudo e isso prejudica a nossa comunicação, não é? Porque como logo vamos a correr atribuir um selo e depois temos dificuldade Claro, em desconstruir isso, em voltar para trás. claro. Pomos as pessoas numa caixa, então já não vemos a pessoa de outra forma, não? Então fica Sim, fixo. Fica sim, sim. fixo. E isto é um processo dinâmico, é um processo vivo. É um processo vivo de estar, digamos assim. Então, e como é que surgiu a comunicação não violenta na tua vida? Olha, hum, eu há uns anos atrás, estou cá em Portugal, mas não nasci cá, nasci na África do Sul. E já estou cá há vários anos. E há uns anos, em 2008, fui para viver para a Bélgica, uns anos. Então foi nesse contexto que eu houve alguém uma amiga minha na altura, que me partilhou esse livro. E é aqueles livros que às vezes alguns amigos nos dizem, epá, olha, vê lá Sim, esse livro, acho que esse livro é engraçado, deves ler. sim. E foi surpreendente, porque na altura eu estava numa fase de transição da minha vida, porque eu trabalhava numa área completamente diferente, eu sou de engenharia civil, fazia Uhum. pontos por aí, e agora gosto de dizer que faço pontos entre pessoas, mas já não são pontos mesmo. E a minha formação E de engenharia. Alan também. também, não é? Ok, ok, fantástico. Não, Vilma, E- Vilma. Eu também uso isso, também uso essa metáfora, construir as relações. Também sim, aplica, faz sentido, combina comigo. sim, sim. Então eu estava nesse momento de transição, na altura até estava-me a formar em coisas de desenvolvimento pessoal, etc. E foi nesse contexto. Pronto, aí apareceram vários recursos e apaixonei-me. Quando eu li a primeira vez o livro, fiquei mesmo, por um lado, fascinado, por outro lado, surpreendido também, porque fiquei a pensar: epá, caramba, como é que isto não é ensinado nas escolas, por exemplo, não é? Porque é uma coisa tão. Porque este processo é um processo, ainda não disse isso, mas isto é um processo perfeitamente natural. Eu gosto de dizer que é um processo perfeitamente humano. Mas nós. Eu não aprendi isso na escola, por exemplo. Eu não aprendi isso na escola. Não. E nessa altura, o projeto Oxigênio surgiu nessa altura. Há cerca de 10 anos atrás, começámos a apaixonar-nos por estas ferramentas. Elas foram tão importantes para nós. Na altura, tinha sido pai. Então, esta nova forma de comunicar e de ver a comunicação, etc., foi muito bom. E eu achava que sabia comunicar. E depois percebi que não sabia comunicar. Acho que ainda estou a aprender a comunicar. Porque a comunicação tem mesmo muitas nuances. À luz da comunicação não violenta, de facto, é super interessante
perceber como é que nós estamos a cair em tantas coisas habituais. São mesmo formas habituais de fazer, em piloto automático, completamente. Porque às vezes é mais fácil apontar o dedo do que tomar responsabilidade porque eu sinto, não é? Por exemplo. Uhum. Então, a comunicação não violenta tem muita coisa, mas tem muito a ver com saber aquilo que sinto. O que é que eu estou a sentir neste momento? Não é? Ter precisão e ter mais linguagem e vocabulário daquilo que eu sinto. Porque se eu tiver mais definição daquilo que sinto, a minha comunicação é diferente, porque eu consigo expressar-me melhor, as pessoas são mais entendidas também. E também é um trabalho de eu também saber escutar o outro também ao nível dos sentimentos, também ser sensor e perceber, ok, o que é que esta pessoa pode estar a sentir? O que é que pode ser? Então isso aproxima já. Mas a essência da comunicação não violenta tem a ver com as necessidades. As necessidades. Isto parece uma coisa assim super banal, mas atrás de qualquer sentimento. Imagina, vamos fazer um exercício aqui simples. Imagina que estás a sentir gratidão. Tens filhos? Tenho dois. Tens dois filhos. A Ariana com 15, vai fazer 15, e o Tiago com 11. Ok. Então, olha, imagina que tu estás, que neste momento te lembras de uma vivência qualquer que tiveste com um dos teus filhos, aquilo que te apareceu primeiro na tua mente, e tenta trazer agora para este momento presente uma sensação, um sentimento de tipo de gratidão. Tu possas ter sentido de gratidão. Numa situação qualquer. Consegues fazer isso? Sim, sim. Ok. Então a gratidão está no teu corpo, não é? Eu costumo dizer, os sentimentos estão no nosso corpo, não é? Se tu consegues ver onde é que isso está, se calhar está, em que zona é que está no teu corpo, a Está gratidão, neste momento, neste no momento. coração. Sim. Ok, é real, não é? Quer dizer, é uma coisa que não se toca, mas, não é? Ok, estamos a sentir isso, não é? Uhum. Estás a sentir de gratidão. Agora, a beleza do processo da comunicação não violenta é ir um bocadinho mais do que os sentimentos. É explorar, é notar o que é que está por trás da gratidão. Ou seja, faz a pergunta para ti própria. Qual é a necessidade que eu estou a nutrir em mim quando estou a sentir gratidão? Porque nós estamos sempre, momento a momento, está a acontecer duas coisas na nossa experiência humana, que é, estamos a sentir qualquer coisa Uhum. e atrás disso há sempre uma necessidade. Não é? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, atrás de gratidão pode estar uma necessidade de, sei lá, de amor ou de, não é? Uma necessidade humana universal, ok? Na Pode, tua situação, por exemplo, pode ser possível sentir nessa gratidão estarem, ou seja, imagina, gratidão, sim, e por trás se eu pensar numa situação é um sentimento, e se eu pensar noutra situação é outro sentimento, mas é na mesma a gratidão? atrás de um sentimento há sempre uma necessidade, não é? Mas Repara, vamos dar outro exemplo. corresponde sempre o mesmo? Estás a perceber a minha pergunta? Não, depende da situação. Porque isto é sempre dinâmico, não é? Depende daquilo que estás a sentir naquele momento e depende Então, da desde que situação. eu sinta gratidão por uma situação com a minha filha, por aquela situação específica da minha filha, isso significa que eu tive uma determinada necessidade, mas se eu tenho que sentir gratidão pelo meu filho, pode ser outra necessidade. Pode, Não. porque isso é uma coisa viva, sim, é uma coisa dinâmica, não é? Ok. Momento a momento tu estás a tocar isso, não é? Uhum. Então é aprender a fazer essa ligação, é ter mais intimidade entre essas ligações, entre a ligação entre o sentimento e a necessidade. Por exemplo, imagina que estás a sentir frustrada, não é? Com qualquer coisa, não é? E sentes, epá, estou frustrado agora, estou chateado porque, não. Atrás disso, se tu notares um bocadinho, o sentimento dá-te uma informação preciosa. O sentimento, se calhar, aí já é uma necessidade. Se fores ver, notar qual é a necessidade que está por trás desta frustração, já vais dizer, epá, se calhar tenho necessidade. Imagina uma situação qualquer, estás frustrado porque ninguém te ajudou no trabalho. E tu Uhum. notas, de facto, há aqui uma necessidade não satisfeita neste momento que está a acontecer comigo. Eu tenho necessidade de mais apoio, mais ajuda, mais suporte. Ok, ok. Então, notas isso. Versus aquele mecanismo nós habituados a pensar que é, estou frustrado, então deixa-me atacar alguém, eu estou frustrado, então faço coisas contra mim próprio e não me cuido. Lo- em comparação com este processo, não é? Em que tu ligas intimamente ao teu mundo de sentimentos e percebes o que é que está por baixo disso, que são as necessidades.
E isso, E isso, depois, a partir daí, portanto, eu identifiquei a necessidade, não é? sim. Estou frustrada porque queria ter mais apoio no trabalho. O que é que acontece a seguir? Então aí é que é também a questão que é, há uma ligação entre sentimento, porque o sentimento leva-te à necessidade. E agora podes perguntar, é o que tu estás a perguntar, então mas o que é que eu faço agora com a necessidade? Não é? Tens necessidade de apoio. Então aí é que é a magia, que é, tu, se essa necessidade de apoio surge em ti na tua experiência, tens a escolha agora e tens a possibilidade de perceber, dizeres assim para ti, ok, que estratégia é que eu posso fazer para ter mais apoio, porque isso é importante para mim, porque senão não tinha surgido. Claro, sim, Então sim. tu podes ter coisas que dependem de ti e que tens mil e outras estratégias que tu podes fazer para ir ao encontro dessa necessidade. Então, se Uhum, calhar podes pedir ajuda, se calhar podes te ajudar a ti própria, se calhar, ok? Tens imenso potencial. Vê uhum, assim, entras num lugar de vitimização, por exemplo, ninguém me ajuda, porque não sei o quê. Ok? Então, claro, sais desse lugar, porque és proativo. não é? Obriga-te a procurar soluções, não é, Alan? Sim, sim, e deixas de ir para um lugar de Coitadinho. vitimização, por exemplo, não é? Ou de autojulgamento, ou de autojulgamento. Porque Sim, é repara, que eu faço assim, porque eu faço assado, porque na semana passada também não o ajudei, ele agora está-se a vingar, etc, não é? estás a ver? Portanto, é esse tipo de linguagem. E esse é o tipo de linguagem que tu até exteriorizas. Mas Hum, imagina o tipo de linguagem que tu não exteriorizas sim, e que sim, tu metes para dentro. O que é que acontece? É autojulgamento. uhum, Então está a operar dentro de ti, se calhar, aqui ninguém me ajuda, tenho que fazer tudo sozinho. O mundo é mesmo assim, cada um para si. Estás a ver? Então vais sim, ter essa experiência. Mas podes sair disso. Podes sair disso se disseres assim, ok, o que é que eu estou a sentir agora? Isto é importante para mim. Ok, o que é que eu posso fazer agora? É bem hum, diferente. Ok? Porque estás a conectar com aquilo que está vivo dentro de ti. Estás a olhar, estás a acolher isso e estás a encontrar possibilidades. Versus aquilo que falámos há pouco, por exemplo. Só para dar aqui um exemplo, sim, e isto aplicas em qualquer coisa na tua vida, basicamente. Podes sempre. Eu vou dar um exemplo assim muito radical, não é? Para tu perceberes que as necessidades têm um grande poder, um poder de conexão enorme, que é. Isto pode parecer assim mesmo, é mesmo forte. Eu vou dar este exemplo mesmo forte, porque se funciona num extremo, funciona em qualquer situação. ok, Dia 11 de setembro aconteceu aquele atentado que ninguém gostou, certo? uhum, certo, Foi uma pessoa que fez aquilo, ou um conjunto de pessoas que fez aquele atentado, não é? Que ninguém uhum, gostou. claro, Ninguém concorda com aquele comportamento, correto? Agora, a comunicação não violenta, o que é que te pode ajudar aqui, neste sentido, que é, atrás de qualquer comportamento, existem necessidades satisfeitas ou não satisfeitas, uhum. ok? E eu vou-te fazer a pergunta, e será que tu consegues perceber quais são as necessidades não satisfeitas que levam alguém a fazer um ato que nós não concordamos? Estás a ver Talvez onde é que isto... sim, talvez precisassem ser vistos, queriam ser ouvidos e Ok, encontraram uma forma violenta de o fazer, não é? Assim, do exatamente. ponto de vista deles, é o que me parece. Certo? Ou seja, o que eu estou a dizer é que eu não estou a dizer para tu... se eu estou a empatizar com a pessoa, tipo, estou, digamos, a concordar com o seu comportamento. Não. A questão aqui é que tu consegues, mesmo numa situação de conflito drástica, de Uhum, tensão complicada, é possível gerar conexão no sentido de tu entenderes de onde é que aquilo veio. Não tens que concordar, claro, claro. Sim, sim, sim. ok? Que é uma coisa completamente diferente. Então, se nós olharmos para o mundo com os olhos das necessidades, nós conseguimos perceber que atrás de qualquer comportamento, e isto é um dos princípios, estás sempre a satisfazer uma necessidade quando estás a fazer alguma coisa, mesmo coisas que não Que são não aceitas na sociedade, sei, não é? Neste sim, momento. Mas eu vou mesmo assim, tu consegues manter uma ligação, tu consegues perceber de onde é que aquilo vai, de onde é que aquilo veio. E isso tem um grande poder, especialmente num mundo tão polarizado hoje, por exemplo. Temos um mundo muito polarizado. Eu acho que um dos grandes problemas
hoje ao nível planetário é mesmo esta, como é que nós gerimos tanta polarização, tanta diferença de opiniões? Ou Como amamos é ou não é? porque repara, o jogo que nós temos jogado agora é, não é? Ao nível de países, ao nível de pessoas, é eu quero ganhar e se eu para ganhar tu tens que perder. Não é Uhum. isto que acreditamos, é este o paradigma. Mas neste processo de comunicação não é esse o jogo. É eu ganho e tu ganhas. É possível isso. E quando eu e tu ganhamos, ou seja, ganhamos no sentido com eu e tu conectamos, quando eu e tu conseguimos ver mesmo pela diferença, o sistema também mudou. Porque eu e tu, não é? Porque uma coisa é, eu tenho razão, eu é que sei, não, e andamos ali. Mas quando conseguimos, de facto, entender o A entende o B e o B entende o A, então sistemicamente também houve um ganho. E nós passamos de um paradigma de ganha-perde para um paradigma de ganha-ganha-ganha. Eu ganhei, o A ganhou, o B ganhou, e o sistema, que são eles os dois, também ganhou, não é? E nós vimos isto nas famílias, não é? Sim, Em era isso. conflitos. Quando se resolve um conflito, não É é só tudo. que tu ganhaste, ganhou toda a gente, não é? Ganhaste nesse sentido. Portanto, há um benefício para o todo. Sim, 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 sim. Para o sistema, não é? Para o sistema, exatamente. Uhum. Exatamente. Então, quer dizer, podemos falar de muitas outras possibilidades que isto tem, mas que ter dado esse exemplo, porque essencialmente é um novo paradigma nós podermos entender o outro de uma forma que aproxima e não necessariamente que cria ainda mais distância, porque eu acho que isso é importante, eu acho que é relevante hoje. Nas escolas isso é super relevante, uh, não é? Nas nossas famílias, não é? E até ao nível de países, não é? Quando os países ainda andam a jogar este jogo, Sim, sim, sim. eu fico às vezes triste por isso, porque os países ainda andam a fazer este jogo. Eu ganho, tu perdes, quem é mais forte, quem é mais alto, não é? Sim, E eu sim. acho que nós temos que ser desse paradigma. Se nós não revertermos isso, já sabemos o que é que Todos vai perdemos, acontecer, não é? não é? Todos perdemos a longo prazo. Acabamos, todos perdemos. Todos perdemos, sem dúvida. Concordo. Olha, e até agora, em que contextos é que tens aplicado esta comunicação autêntica, não violenta, como falaste? Olha, eu posso dizer assim no geral, nós começámos muito a fazer este trabalho na educação. Portanto, isso já é em 2011, quando começámos, 2011, 2012. Foi muito aí nesse contexto que intervimos em escolas, com professores, com educadores, com pais. Um, Portanto, fizemos muitos anos isso, mas nós, na verdade, neste momento estamos a interagir em qualquer contexto. Eu costumo dizer, se existem pessoas, este tipo de comunicação é sempre bom para a pessoa como indivíduo e para o seu contexto, seja profissional, seja na família. Trabalhamos muito com relações de casais, por exemplo, porque é um Uhum. processo muito interessante para gerir conflitos e para criar aproximação. Só para dar um exemplo, por exemplo, estou com um processo destes, já nos aconteceu, não vou mencionar aqui nomes, mas apenas como exemplo, já nos aconteceu termos uma situação em que houve um casal que teve conexão, que tiveram um conflito durante vários anos, conseguiu-se ajudar com que houvesse um entendimento, com que houvesse uma ligação diferente, e que não acontecia há imensos anos. E porque isto às vezes pensa-se que este processo é para sempre gerar conexão e fica tudo bem. Não, conexão não tem a ver com o resultado. Conexão são dois seres humanos que se entenderam. Ou seja, os seus sentimentos e necessidades foram vistos um pelo outro. E a Isto é partir um daí, lugar. Não é? E aí existe a conexão. Agora, o que é que vai daí? O que é que vem daí? Pode surgir muita coisa, não é? Quer dizer, esse hum, casal pode decidir melhorar a sua relação, mas também pode decidir separar. E isso não tem nada a ver com. Pode ter havido conexão e isso também ter sido um resultado, não é? Por exemplo. sim, claro. Então, é mais um processo de aproximar, um processo de, de aprendermos a falar de uma forma diferente, de expressão. Usamos muito, um dos processos tem a ver com a expressão autêntica, que é aprender a falar dos meus sentimentos e necessidades. Depois tem outro que tem a ver com a escuta empática, que é como é que eu escuto os sentimentos e necessidades da outra pessoa.
E outro elemento que às vezes é esquecido na comunicação, que é como é que eu escuto os meus próprios sentimentos e necessidades, que tem a ver com autoempatia ou autoescuta. Então, os 4 passos têm estes 3 níveis de onde nós podemos usar a expressão, a escuta do outro e a escuta de mim próprio. E tudo isto gera radicalmente uma forma diferente de tu usares a tua linguagem e os nuancezinhas, tipo, espera aí, isto aqui é melhor ter atenção com isto, porque, isto aqui vai... Não, vou dar um exemplo, por exemplo. Uma das coisas que se trabalha, por exemplo, é como é que tu observas. É o primeiro passo. Não é? Normalmente a observação está muito cheio de julgamentos, porque se eu disser assim, imagina que tens uma imagem de um, de um bebê, de uma criança tipo, a brincar em cima de outra, não é? E se eu te perguntasse, então o que é que tu estás a ver aqui? O que é que observas? O que é que estás a ver aqui? E normalmente a nossa tendência é, nós começamos a fazer histórias e interpretações sobre aquilo que estamos a ver. E isso acontece muito na nossa linguagem. Nós começamos a fazer histórias. Aquele bateu, aquele é violento, aquele fez aquilo, aquele fez aquilo, sabe? E isso não é observação. Portanto, uma das partes super importantes deste trabalho é como é que eu observo a minha realidade de forma mais factual possível. Então, se E calhar vou dizer coisas diferentes sobre aquela imagem. essa observação também significa estarmos conectados com aquilo que também estamos a pensar, a observar, a pensar e depois verbalizar, não é? Sim, sim. Também tem a ver com isso. A observação acontece dentro de ti, mas também acontece no teu exterior. Não E é? depois, quando comunicas, podes comunicar e até a outra pessoa interpretar de uma forma que não foi aquela que tu falaste, e aí o engano é teu, não é? Tu é que tens que reproduzir aquilo que que queres efetivamente dizer, e se o outro não percebeu, então tens que dizer de outra forma, não é? Para que ele consiga perceber. Sim, Isso é uma coisa que me faz pensar muitas vezes, porque às vezes ouvimos aquelas as mães e pais desesperadas a dizer: já disse mais de 100 vezes, porque é que fazes isto? Quer dizer, se já disse mais de 100 vezes é porque alguma coisa tem que mudar, não é? Se ela diz mais de 100 vezes exatamente a mesma coisa, então o resultado não vai ser diferente. É preciso claro. mudar a forma de falar, não é? Sim, e uma dimensão que às vezes nós, sem perceber, nós exigimos coisas, mas não Hum. escutamos, não é? Se eu chegar ali, imagina, chego ali ao quarto do meu filho e digo, pá, arruma já o quarto. O quarto que está tudo um desastre. Sim, eu ia trazer Não esse. é, não é não é uma boa abordagem. Uhum. Então, olha, estão aqui. Eu não consegues ver aqui os comentários, Alan? Consegues ver Sim, aqui? Sim? Então, estava aqui uma pessoa a pedir um exemplo concreto e eu gostava de trazer aqui um exemplo que se passou força. comigo esta semana com a minha filha. A minha filha tinha passado horas a arrumar o quarto. Olha, repara como eu já estou a dizer horas a arrumar o quarto. Estás a ver? A observação aqui com o julgamento. E eu, quando cheguei ao quarto, vi que ela tinha ainda a roupa por arrumar. E rapidamente disse: então, mas ainda não arrumaste tudo? Hum, E, e ela: mas não viste como é que isto estava? Estava muito desarrumado e tal e tal. E eu disse-lhe: sim, mas já estás aqui há quanto tempo? Ora, começaste às X, acabaste às X, são 3 horas e meia a arrumar o quarto e ainda não arrumaste tudo, dizia eu. Depois Funcionou? não, claro que não, ela ficou super chateada, teve uma reação super furiosa. Estava bastante aborrecida porque eu estava ali a insistir que ela já tinha tido tempo de arrumar tudo e não tinha arrumado efetivamente tudo. Isto também tem a ver com a expectativa que eu já trazia, não é? A partir do Pois. momento em que ela me diz que vai arrumar o quarto, então eu crio uma expectativa na minha cabeça de que eu chego e está tudo arrumado. Quando isso Nós não, gostamos de viver nas expectativas, não é? No mundo de fantasia. e quando isso não aconteceu, pronto, claro Pois. que
tive uma reação, pronto, negativa, não é? É óbvio. Claro. Ainda não domino, ainda não domino. Estamos aqui Sim. no ensino e na aprendizagem e continuamos a usar as rodinhas. Então, nesta situação, como é que eu Hum. poderia ter falado com ela? Olha, naquilo que eu ouvi de dizer, tu usaste aqui um desbloqueador, um bloqueador da comunicação que é. E se calhar por isso é que ela teve uma reação de contração, ou seja, ela não colaborou, não é? Sim, Porque na sim. linguagem isso também não ajudou. O que é que eu observo ainda da tua linguagem que talvez não ajude muito, que é a palavra quando tu usas, ainda não arrumaste, epá, eu faço a experiência, imagina que eu digo a ti, ainda não arrumaste, como é que o teu corpo sente, não é? Tipo, sentes Sim. contração ou sentes expansão? Abertura ou Ação. Sim, no fundo, contração? isso provoca em Pois, mim defesa, não é? Provoca em mim uma justificação. E repara que pois. não usei a palavra porquê, não é? Porquê é que ainda não arrumaste o quarto? Mas não é necessário, não é Eu não necessário. sei porquê, mas usei-o ainda. Portanto, esse tipo de linguagem não ajuda, não é? E este processo da comunicação não violenta também é um processo também muito de presença, é um processo também, se quiseres, energético, ou seja, porque todas as pessoas, e as crianças ainda mais, sentem muito bem de qual é o lugar interior que estás a partilhar, Uhum. não é? Porque é muito diferente tu estás num lugar presente e com abertura de ok, vamos colaborar, vamos ver o que é que podemos, como é que os dois podemos beneficiar aqui, como é que trocamos aqui de uma certa forma em que os dois ganham, usando aquela Uhum. analogia, porque isso aí às vezes, não comunicar nada, entrar num quarto com uma certa energia, já o campo relacional, portanto, este campo relacional que existe entre ti e a tua filha, modifica-se, Uhum. modifica-se logo à partida. Por isso é que nós falamos muito de presença, portanto, é super importante, pelo menos, e antes de ter esta conversa, o que eu sugeria era que tu notasses para ti própria como é que estás-te a sentir e qual é que é a necessidade que é para ti importante em relação a esta situação. Queres fazer esse exercício agora, só para notares isso? Vamos? Ok. Então, tenta ser específica e tenta perceber o que é que tu estás a sentir precisamente naquela situação. Imagina que estás a voltar lá, não é? Sentiste qualquer Uhum. coisa. Sentiste frustrada, disseste tu, não é? Não é? Sim, fiquei. As minhas expectativas foram goradas, não é? Eu pensei que ela estava Exatamente. lá e o quarto estava arrumado. E ainda por cima, como era, acho que era quase de noite, ela nem sequer podia dormir, porque tinha roupa em cima da cama por dobrar. Exatamente. Estás a ver? Então, Em cima. ok, estás a sentir isso. Agora, porquê é que é só às vezes só notar o sentimento é bom? Portanto, notar o sentimento é fantástico. Ok? E Uhum. tu estás a notar, ok, estou a sentir-me isto ou aquilo, frustrado, pronto. Mas às vezes só isso não nos leva a lado nenhum, porque o que é que eu faço com isso? Ok, tenho mais consciência da minha emoção. É bom porque eu já estou a cuidar disso, já estou a tomar responsabilidade por ela e já estou a notar isso em mim. Ok, isso é bom. Mas para teres mais clareza do porquê que esse sentimento está lá, é explorar o que é que está atrás desse sentimento. Qual é que é a necessidade, neste caso não satisfeita, é uma necessidade não satisfeita de alguma coisa. O que é que tu precisavas que Uh, tivesse presente aquela experiência, mas que na verdade não está lá? eu acho que era essa sensação de eu dou-lhe sempre o beijinho, boa noite, não é? E achei que já estava nessa fase, nesta fase de ok, vou-me sentar na cama, conversamos um bocadinho e eu dou-lhe o beijinho, boa noite. E isso, lá Ok. está, essa expectativa foi gorada. Então, se calhar tinhas uma necessidade de estar Eu, num contexto mais resolvido nestas questões logísticas, porque tens, se calhar, uma necessidade de conexão com ela, de um lugar assim mais qualitativo com sim, ela, não é? E isso não sim, estava presente porque estava aquela questão do desarrumar exato, entre ti e a tua filha, não é? sim, sim, sim. E então isso é a necessidade, não é? Ok, para ti era importante estares conectado com a tua filha e teres tempo e se calhar de forma qualitativa dares um beijinho, etc. Uhum.
ok? Então, notar isso cá dentro não quer dizer que a tua filha te vai dar isso necessariamente, mas o que é importante quando conectas com isso é que validas para ti própria e acolhes para ti própria e notas para ti própria que essa tua necessidade de conexão com a tua filha é importante e é significativa para ti. Uhum. Ok? Então é notar isso. É tipo, cá dentro, no nosso interior, dizer assim, ok, isto é importante para ti. Agora, porquê que eu te sugeri fazer isto? Porque repara, tu podes fazer um shift na interação com ela quando Uhum. essa informação já está dentro de ti e já é Claro, clara quem tu é. Porque essa informação é aquela que às vezes nós não partilhamos na interação com as pessoas. era o que eu ia dizer. Pois, A ação que ela teve, não é? De frustração porque eu estava a reclamar com ela, vá, porque ainda não estava a arrumar. Ela ficou muito chateada e eu percebi logo, epá, meti a pata na poça e, e ela está desiludida comigo. Ela ficou desiludida com aquilo porque ela estava a arrumar, não é? Ao seu tempo, ao seu ritmo. Eu sei que claro, não fez só isso, é óbvio, né? Teve a ouvir música enquanto fazia e tal, claro, no claro. ritmo dela. E depois eu pedi logo desculpa, não tive essa consciência desse momento de conexão, nem tive essa consciência desse momento, nem lá está, e não verbalizei, como não tive a consciência, não verbalizei. Claro. Estás a perceber? Agora, só indo um bocadinho atrás. Sim, sim, sim. Sim. Diz-me, É isto que eu queria agora, tipo, uma fotografia. um, tipo de uma fotografia. Porque repara, olha o nosso padrão habitual da comunicação. Nós vamos com automatismos que é tipo exigir. E repara, não há aqui nenhum julgamento perante aquilo que fizeste. É Uhum. simplesmente nós todos estamos muito carregados desta forma habitual. Se calhar foi assim que o nosso avô, a nossa mãe, nos passaram fazendo o melhor. Portanto, porque isto, estamos Sim, todos em ciclo de evolução. Portanto, foi a forma que nós aprendemos. e também nós temos momentos em que conseguimos fazer isto e outros em que não. Óbvio. E Claro, exatamente. Não somos super homens ou super mulheres, não é? Tipo, claro, exatamente. Mas repara, essa forma habitual não gera os resultados que nós queremos. A verdade é verdade, essa, não gera, não verdade. gera. E muitas vezes, como nós não paramos um bocadinho e conectamos com o sentimento de necessidade de estar presente, o que é que se perde aqui? Perde-se que a tua filha, no fundo, queria saber isso de ti. Uhum. E isso gerava conexão. Se chegasses lá e dissesses, a mãe está frustrada porque já houve várias. Já tiveste bastante tempo aqui para arrumar, etc. E neste momento eu estava mesmo. O que eu queria mesmo é dar-te um abraço e estar aqui um bocadinho contigo, etc, etc. Já é outra coisa, não é? E estás a falar da mesma coisa, aconteceu a mesma coisa, só que a forma que nós, as palavras que usamos, criam um resultado completamente diferente, não é? E isso ela já, possivelmente já queria ouvir, não é? Porque Sim, sim. também tu já te conectaste e já estás conectada contigo. E então ela está a receber essa informação que vem de ti, não é? Então, estás a ver? Então é esse o lugar é essa a dádiva que tu dás quando paras um bocadinho e vês, isto é importante. E a outra pessoa vai receber isso muito bem porque ela ressoa com isso, certamente. Claro, claro. Não, ainda para mais ela é uma miúda que é muito empática e da energia que tu falaste, ela capta logo bem. Ela às vezes olha para a minha cara e Experiências. percebe logo. Estás chateada com alguma coisa, estás triste, estás frustrada, ela percebe logo, diz-me logo como é que eu me sinto, como é que ela acha que eu me sinto. É muito Sim, engraçado. sim, as crianças são super Estamos esponjas, elas sim, intuitivas. isso. E depois é engraçado porque eu depois, entre aspas, perdi mais tempo a conversar com ela, a desfazer o erro que eu fiz, do que se tivesse dito logo que me sentia Sim, frustrada, era sentar-me ali um bocadinho e conversar e dar o beijinho boa noite e não sei o quê, não sei o quê. Quer dizer, eu perdi mais tempo a dizer que, ai, é desculpa, verdade. não sei o quê, mas e ainda insisti, mas é que tiveste tanto tempo. Pois, estás a perceber, isto é que é a coisa interessante e é uma aprendizagem, e isto é sempre um processo de aprendizagem. Mas é engraçado estás a dizer isso, porque às vezes nos workshops e nas formações que faço, dizem, mas este processo demora mais tempo.
E tu agora desta resposta demora mais tempo. E eu às vezes digo, epá, e qual é o tempo que tu ficaste com o conflito dentro de ti? Mediste isso? E quanto tempo é que tu precisaste para ires corrigir, Coisas, não é? um Então plano. isso do tempo não é um bom argumento no sentido... É menos habitual fazer isso? Sim, verdade. É menos habitual. Temos que praticar? Verdade. Também temos que praticar porque é outra maneira. Não é outra maneira por ser diferente. Repara, estamos a conectar com sentimentos e necessidades. Temos a Quer dizer, consciência deles, não é? é E isso. temos algo com isso. Essa consciência é que só nós, quando estamos presentes, é que conseguimos acessar a isso. Temos acesso a essa informação. Está sempre lá a informação. Uhum, uhum. E então, pronto, isto é um exemplozinho. E o que também podes também fazer é, mesmo numa situação que corre mal, tu podes sempre escutar, não é? A outra pessoa pode dizer assim, filha, ficaste frustrada porque a mãe chegou aqui e começou a dizer-te isto e aquilo, e se calhar tinhas necessidade que eu também visse aquilo que também fizeste, Exato. e isso Eu, não. Não é? isso E foi, eu acho que ias isso, gradualmente construindo, não é? eu acho que isso Essa escuta, não é? ela ainda me demonstrou mais isso, porque ela realmente não costuma ter uma reação tão negativa e teve essa reação negativa, o que me levou a pensar que efetivamente ela se calhar estava orgulhosa do tanto que tinha feito e eu chego lá e acabo com o que Exatamente. tinha construído, não é? Com a fantasia que ela tinha construído. Qual é que achas que pode ser, e este é um trabalho também que nós pais, etc., também podemos fazer. Qual é que achas que era a necessidade dela? Porque isto também é um trabalho que se faz, não é? Nós temos de estar conectados com os nossos. Sim, Mas para praticar, como estamos sempre em relação, e estamos sempre em relação, e é assim que aprendemos, na verdade. sim. Então esta coisa, este pensamento de, ok, aquela pessoa, o que é que podia ser a necessidade que estava por trás da reação que ela teve? Porque ela tem necessidades ali. A todo Sim, momento está sempre a acontecer isso em ti e eu, nela, não é? sim, sim, exato. Eu acho que era, no fundo, era reconhecimento da minha parte do tanto trabalho Pois. que ela tinha feito. E eu falhei redondamente. E é muito interessante perceber isso. É muito interessante perceber que as duas adotámos um extremo. Duas Pois, adotámos. E claro que depois eu fiz o caminho de regresso até ao meio, pedi desculpa e percebi que ela estava frustrada comigo, ou estava zangada comigo, porque, porque correu mal. Eu realmente não. Eu, quando entrei no quarto, eu não pensei como é que eu iria encontrar o quarto, percebes? Mas conscientemente não pensei, mas inconscientemente devia ter pensado nisso, porque a minha reação foi logo, então, e eu tenho, sim, mas saiu, que já era ao final do dia, pronto, já não, já estava mais em piloto automático, estás a ver? yeah. Sim, e normal, não é? Nós sabemos que eu sou também Claro, pai e sim, no sim, final sim. do dia não é sempre é simples, não é? Não estamos. Este processo também funciona cada vez melhor se nós. Este processo também é muito bom para trabalho de autocuidado. Uhum. Porque se eu estiver em contato com as minhas necessidades, eu vou ao encontro delas, não é? Se Claro, eu, para se eu fazer, não é? sentir-me cansado, epá, tenho mais necessidade de descanso, ok, Uhum. então o que é que eu preciso de refazer aqui, não é? Que pequenas estratégias eu posso ter, não é? E não estou a dizer que é perfeito, mas há sempre este trabalho de podermos ver, ok, o que é importante aqui para mim? Ah, eu preciso disto, preciso daquilo. Está bem. Isto não é um processo de egoísta, é mesmo um processo de autocuidado mesmo. É estar em contacto com aquilo Claro, que é para ti, não é? sim, Assim, sim, de uma sim. forma Nós ao não dizer. há contacto, não é? Consciência daquilo que estamos a sentir, não vamos verbalizar, não vamos ter essa capacidade de verbalizar e a outra pessoa, como é que ela vai corresponder à nossa necessidade se nós não dizemos, não é? É impossível, mesmo que ela até queira e tenha vontade. Tornamos a tarefa para o outro mais difícil, não é? Claro, claro, claro. Se nós não partilhamos, eu costumo dizer, se nós não partilhamos as nossas necessidades, o que é que vai acontecer? Às vezes, eu trabalho com casais também, e Uhum. às vezes acontece um conflito que é o homem ou a mulher, ou a relação que for, hum, tem esta ideia pré-concebida de, ele ou ela tem que saber aquilo que eu preciso. Eu acho que Já percebi onde é que está o conflito.
isso não é um bom princípio no sentido de, se eu assumir isso, eu vou viver a minha vida cheio de ressentimento. Com, Questões. sempre, vou estar sempre a sentir ressentido com alguma coisa. Porque estou à espera que a outra pessoa. Estou Não, respondendo. eu tenho que. Não vai acontecer. Ou seja, tens muita sorte, não é? Mas nós temos de ser responsáveis por aquilo que estamos a sentir e procurar aquilo que é importante para nós e expressar isso. E esta troca é saudável, porque aí nós vamos tentando ir ao encontro daquilo que pode acontecer, não é? E nós não temos que andar a satisfazer as necessidades das outras pessoas, não é? Eu às vezes dou exemplo. Aquele exemplo, se a mulher ou o homem se vira para o casal e lhe diz preciso que me ames. O que achas que acontece aqui com a pessoa que recebe esta mensagem? Preciso que me ames. O que é isso para ti? Diria eu. Pois, mas repara, preciso que me ames e agora vê a diferença. Para mim, a necessidade de amor é importante. Hum. É diferente, não é? Preciso que me ames é quase. Porque às vezes É uma pensa-se que exigência. necessidades Eu é acho que exigir a necessidade que o outro vai satisfazer para mim. Não, 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 não é nada disto. Eu percebo que amor é uma necessidade importante para mim. Mas eu uhum. posso ir buscar amor em imensos sítios. Primeiro, auto-amor. Exato. Amor da Eu ia filha, falar. amor dos amigos, amor de Uhum. mãe ou do pai, não é? E amor também da companheira ou do companheiro, não é? Claro. Eu posso buscar várias formas, mas se eu digo preciso que me ames, isso é uma exigência Sim, 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 sim. confundida com uma necessidade. E não é isso que se está a falar. Então, aí também há nuances, porque às vezes nós pensamos que usamos necessidades e estamos a fazer exigências outra vez. Então há várias coisas que. Há imensos níveis de. Há muitas rasteiras que a nossa linguagem tem e que, pronto, e que não nos ajuda. Muitas vezes não ajuda. Não sei se têm perguntas aqui a nossa audiência. Não sei se tem aqui algumas perguntas. Já falámos, eu acho que o importante era um exemplo e já trabalhámos um exemplo para as pessoas que nos veem agora e mais tarde poderem praticar. Exatamente. Eu Então, estou aqui também a ver, mas acho que não há aqui mais nada. Estava aqui a ver também no não, telemóvel. eu tenho estado atenta e a acenar quem aparece, a quem chega. Também acho que não há mais perguntas para já. Acho que é uma boa altura para encerrarmos esta live. Foi um gosto, Alan. Gostei Também, muito, muito de aprender um bocadinho mais contigo, de partilharmos este momento, de te receber aqui na nossa casa, na APSIG, a Associação Portuguesa de Coaching Infantil-Juvenil. É preciso mesmo esse trabalho nas escolas, tudo o que haja relação com pessoas, lá está, faz muita falta. Eu acho que o mundo seria muito melhor se nós estivéssemos mais atentos e observássemos melhor o que se passa dentro de nós, o que se passa fora, e assim exatamente. ultrapassar os conflitos, não é? Eu também trabalho para isso, também contribuo para isso e gostava muito de cada vez contribuir mais, porque acho que é nesse caminho que nós temos que percorrer e não caminhos de polarização, como estavas a falar há pouco, Sim, de afastamento, de egoísmo, só eu é que importo. Não, acho que quando ganhamos todos ficamos melhor, não é? Ficamos mais satisfeitos, vamos para casa com um sentimento de missão cumprida, quem nos está a ouvir, a ver, a trabalhar connosco também fica mais leve. E porque não? claro. O mundo, tornamos o mundo melhor, não é? Eu acho que isso é Sim, importante. nós também acreditamos muito nisso. E só também dizer-te uma coisinha que falaste aí, que é, culturalmente eu tenho percebido que há muito medo do conflito. Porquê que eu tinha percebido? Porquê que há medo do conflito? Porque nós estamos habituados a gerir o conflito de uma certa forma. Porque usamos uma linguagem que às vezes não é uma boa experiência, então temos receio. Mas este Uhum. processo ajuda-nos a passar por esse processo de conflito e a perceber que mesmo atrás disso pode existir conexão. E então nós começamos a ganhar, mesmo no nosso corpo, esta sabedoria, esta confiança para encarar um conflito como uma coisa que faz parte das relações humanas. Eu até gosto de dizer uma coisa, que é, atrás do conflito esconde-se a sabedoria.
Hum. Esconde sabedoria, e é verdade, porque se não ouvires num casal ou num sítio, se nós nunca escutarmos o conflito, é não permitir que a sabedoria desse sistema possa emergir para fora. É como se Uhum. tivesses, não se vai falar sobre isso, não se fala nisso, isto é um tema, não um Sim, tema. Então nós nunca crescemos com o grupo, enquanto casal, enquanto relação, o que seja. Portanto, há muito trabalho a fazer nesta forma nós olhamos para o conflito, porque ele não tem necessariamente que ser negativo, não mau. é? Não, ele faz apenas parte do nosso processo relacional. É simplesmente mais um processo. Eu também acredito nisso, acredito que é atrás do conflito que há oportunidade para fazer diferente, para haver mudanças, para Claro, criar claro. novas formas de nos relacionarmos. Exatamente. Às vezes os pais têm alguma dificuldade em aceitar esta mudança de mindset. Lá está, culturalmente não é ainda não é bem visto, não é? Temos muita tendência não, parece que um lar Não, feliz é em que não há conflitos, não há zangas, não há guerras. E não é verdade, não é? não é Porque verdade. se nós queremos educar filhos que saibam também dizer que não e mostrar a sua posição, também temos que permitir que exista o Óbvio, conflito. claro, Como é eu que eles tenho que vão? fazer parte. Eles não conseguem aprender a dizer que não aos colegas que querem que ele faça uma maldade qualquer, não é? Quando não conseguem dizer que não em casa porque ninguém lhes permite isso, não é? E isso Claro, acho que é muito importante esse espaço de conflito, esse espaço de dizer que não, ensiná-los a dizer que não, ouvirmos nós também às vezes um não, porque é sinal que está algo ali que nós não estamos a querer ver, ou ainda não nos apercebemos, não é? E sim, que vale a pena olhar uma segunda vez com outros olhares. exatamente, exatamente. Sim, olha, muito Adorei. obrigado. Muito obrigado aqui pelo convite, novamente. Foi um gosto, sinto-me contente por ter contribuído aqui com um pouco deste. Sim, sim, foi bom este encontro, esta partilha. Obrigada, Alan. Obrigado. Então, até à próxima. Até o próximo Em convite. breve. Tchau, tchau.